Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu publiquei um vídeo sobre a entrevista do Rui Costa, onde basicamente foi um resumo e infelizmente ficou incompleto porque o vídeo não carregou na totalidade. Portanto, faltava a parte final, que era mais 2 ou 3 minutos de resumo da entrevista, e depois faltava uns 5 minutos, que era uma parte de comentário. Portanto, basicamente o que faltou dizer foi que o Gyökeres, que o Benfica, não mostrou interesse no Gyökeres na altura porque tinha o Gonçalo Ramos, nem sequer apresentou qualquer proposta, portanto o Gyökeres é uma não questão, quer dizer, eventualmente poderia estar referenciado como qualquer outro jogador. O Benfica tem milhares de jogadores na sua base de dados e o Gyökeres com certeza que seria mais um, mas quer dizer, não foi um jogador que foi colocado na equação. Aqui o que se pode pôr em causa é porque é que não foi colocado na equação, uma vez que é um jogador de enorme potencial. Mas nesse caso tem que se pôr essa situação, não só ao Benfica, mas a vários clubes europeus que deixaram fugir para o Sporting, entre aspas, um grande jogador. Quer dizer, ele estava na segunda liga inglesa e nenhum clube inglês deu por ele. Quer dizer, é estranhíssimo como é que um jogador com aquele potencial foi parar ao Sporting. Nada contra o Sporting, nada contra a capacidade do Sporting, mas a questão é que foi muito fácil esta contratação do Gyökeres por parte do Sporting, quase sem oposição. Portanto, é uma não questão colocar-se o Benfica neste caso. Portanto, acho que é um não caso. Depois falou também da questão do Mourinho. Foi questionado se o Mourinho era opção ou não, e o Rui Costa disse que o Benfica tem sempre um plano B, C e D, que faz parte de qualquer clube profissional ter várias possibilidades. Não quer dizer que o Benfica tivesse apresentado uma proposta por Mourinho, mas o que o Rui Costa quis dizer no fundo é que o Benfica tem sempre... está sempre a precaver o futuro, está sempre um passo à frente. E isso é normal, é normalíssimo no futebol. Relativamente à entrevista do Rui Costa, a minha opinião, porque aquela parte foi só um resumo, a minha opinião é que o Rui Costa inovou ao ter a imprensa de forma massiva a fazer-lhe perguntas. Acho que foi cerca de 15 perguntas e, portanto, eu acho que ele, em termos gerais, saiu-se bem. Explicou que a época não correu bem, não por culpa exclusiva do treinador, mas também por erros de contratação, por lesões, por inadaptação de alguns jogadores, e também falou-se ali da questão da comunicação social, fazer um certo boicote sem sentido ao Roger Smith, uma vez que a comunicação social fala com todos os seus interlocutores estrangeiros na língua inglesa, e só que o Roger Smith é que não. Falou também da questão do Vlaco Dimos, onde afirmou que o Vlaco Dimos recusou-se a ir para o banco de suplentes e que isso é que gerou o conflito que levou à saída do Vlaco Dimos, que no caso foi uma boa solução para ambos, que ele foi para o Nottingham Forest por 4,9 milhões e portanto foi bom para o jogador e bom para o Benfica. Eu acho que não foi bom para o Benfica em termos financeiros, porque o jogador saiu abaixo do seu valor de mercado, mas compreendo a decisão face ao contexto. Eu acho que o Rui Costa saiu-se bem, quer dizer, ninguém é perfeito, mas em termos gerais saiu-se bem no meu entender. Dividiu as culpas por toda a estrutura e não apenas pelo treinador, e justificou a permanência do treinador pelo facto de ele ter tido uma época muito bem conseguida o ano passado e ter valorizado os jogadores, e também ter tido uma boa Champions, para além de ter sido campeão nacional num ano difícil e num ano em que vinhamos numa altura em que vinhamos de uma má época. Portanto, não tínhamos tido ele não disse isto é já a minha interpretação. Tínhamos tido o Jorge Jesus, que infelizmente regressou e não correu bem. Depois tivemos o Veríssimo, o Nelson Veríssimo, para tapar buracos, e que também não foi, apesar de ter feito uma boa Champions, não foi a solução ideal, porque no campeonato também não conseguiu dar a volta. E, portanto, basicamente com isto que eu quero dizer, eu acho que o Roger Smith é a solução ideal ou não? Bom, eu, como já disse várias vezes, eu não acho que o Roger Smith seja um treinador incompetente. Não o é, porque se o fosse, não tinha uma carreira que tem uma boa carreira, não é propriamente uma carreira ao nível do José Mourinho, que já tem 2 ou 3 Champions, mas tem uma boa carreira, teve em bons clubes, fez bons trabalhos. No PSV fez um grande trabalho, nomeadamente a nível exibicional, a sua equipa tinha grandes exibições. E, portanto, eu acho que é um bom treinador, até por aquilo que fez a época passada. Este ano, de facto, a época não correu bem. Concordo com o Rui Costa que a culpa não foi dele. Acho que as circunstâncias também não foram as ideais. E acho que é um treinador competente. No entanto, eu não era favorável à sua permanência, precisamente porque a contestação foi muito forte. A forma como ele
lidou e comunicou não foi a melhor e agora vai ter muita pressão em cima dele, ainda por cima vamos jogar uma pré-eliminatória da Champions. Ou seja, eu acredito na competência deste treinador, mas tendo em conta o contexto que se vive atualmente, comunicação social contra ele, grande maioria dos adeptos contra ele, e ainda por cima vamos jogar a pré-eliminatória da Champions, tendo em conta todo este contexto, acho muito difícil o treinador conseguir dar a volta por cima, por mais competente que seja. Mas, obviamente, espero estar enganado. Eu sempre fui um apoiante de Roger Smith ao longo da época. Obviamente que a partir do momento em que perdemos os objetivos, já podemos aqui tecer uma crítica mais feroz. No entanto, eu mantenho que acho o treinador competente. No entanto, face ao contexto, acho muito arriscado manter o treinador, mas o Rui Costa o assumiu esse compromisso e, obviamente, que terá o apoio dos adeptos, porque, de facto, a opção está tomada e todos nós queremos é que o Benfica ganhe. Relativamente aqui à comunicação social, às notícias do dia de hoje, é assim, esta é a minha opinião, mas eu sou um adepto normal, comum igual a vocês, qualquer um de vocês, não sei mais nem menos do que ninguém, e, portanto, estou disponível para ouvir opiniões contrárias à minha sem qualquer problema. Relativamente aqui às capas dos jornais esportivos, estava aqui a ver se encontrava a capa da Bola. Portanto, a capa da Bola é esta. Isto, infelizmente, aparece invertido. Portanto, a capa é o Benfica, apesar de amanhã termos uma final da Taça de Portugal, a capa é o Benfica, e isso demonstra bem a grandeza do Benfica. E diz assim, Benfica atira-se ao mercado, 3 alvos para fechar em 3 semanas, 2 laterais e um ponta de lança nas prioridades dos encarnados. Quer dizer, é aquilo que todos nós temos falado ao longo da época, que o Benfica precisa de laterais e precisa de um ponta de lança, porque de facto o Benfica teve 4 pontas de lanças esta época e nenhum deles marcou mais de 10 golos na Liga. O melhor marcador foi Artur Cabral, com 11 golos no total de todas as competições, mas na Liga foi menos de 10 golos. Portanto, tivemos o Tiago com 4 golos, Artur Cabral com 11, mas no total de todas as competições. E o que nos interessa é que os avançados também marquem golos na Liga, porque a Liga é a principal prioridade. O Marcos Leonardo, 7 golos, todos eles na Liga Portuguesa, porque também só jogou a Liga Portuguesa, salvo erro. E o Musa também fez 7 golos, portanto precisamos de um ponta de lança que marque golos. Dizem-me assim, mas não tiveram continuidade. Mas se nós formos a ver, o Artur Cabral teve imensos jogos, imensos minutos em campo, era para marcar mais. O Artur Cabral é bom jogador, é um jogador que eu particularmente gosto, mas tendo em conta o contexto também não sou favorável à sua continuidade. Tendo em conta o contexto de pronto, não vamos aqui entrar em radicalismos, tendo em conta o contexto de contestação, e essa contestação passar para cá para fora, fazer manguitos aos adeptos, quer dizer, todo este contexto já dá à volta do Artur Cabral também não é benéfico à sua continuidade. Agora, é um jogador que tem potencial, é um jogador alto, possante, técnica, apesar de ser alto e ter um centro de gravidade alto, não é nenhum tosco, embora por vezes pareça, mas não é, tem bons pés. E felizmente a época dele não correu bem no Benfica, não venha devidamente preparado, vem muito pesado das férias e é bom jogador, acredito que possa fazer uma boa carreira, mas se o Benfica conseguir despachá-lo para o Brasil, que é a possibilidade maior é essa, acho que o deve fazer, obviamente por um bom preço. E portanto acho que sim, acho que o Benfica tem que contratar um ponta de lança, se é para manter o Roger Smith, um jogador à imagem do Roger Smith. Roger Smith gosta de jogadores fisicamente bastante, com muita resistência, com muita capacidade física. É esse o tipo de futebol do Roger Smith. Tanto que agora foi contratado também aquele jogador do meio campo, o Leandro Barreiros, que é um poço de força. E portanto, já que querem manter este treinador, pelo menos contratem jogadores com o perfil que ele pretende. Que é jogadores, tecnicamente já temos jogadores muito evoluídos, agora talvez dar um pouco mais de dinâmica física e talvez um avançado que tenha capacidade física, porque o Cabral, embora seja possante, chegou muito pesado, portanto precisamos de um jogador atlético na frente de ataque, que é esta a imagem do Roger Smith, um jogador que saiba defender, que saiba atacar. É verdade que ele no PSV jogava com um ponta de lança mais fixo, mas o que é certo é que no Benfica funciona melhor um avançado que saiba fazer pressão alta, que saiba pressionar lá em cima e que tenha capacidade goleadora. É difícil de arranjar esse tipo de avançados, mas é possível e façam isso.
Depois, para além desta questão dos laterais, que são prioridade, também já agora aproveito-vos para dizer que vai permanecer o Carreras, como vocês sabem, ou foi acionada a cláusula de opção de 6 milhões de euros e vai permanecer, mas isso não significa que não seja contratado mais um lateral esquerdo, porque um não chega, é preciso dois, o Jurasek está de saída, o Jurasek não se ingrou nem no Benfica nem na Alemanha, é um jogador que em princípio será novamente emprestado, é um jogador que lá está, fisicamente é apto, tecnicamente tem alguma técnica, mas tem muita falta de inteligência tática e às vezes é importante um jogador ter inteligência tática e é isso que falta ao Jurasek, infelizmente. Ele pode evoluir, pode crescer, porque lá está, o Jurasek, condições físicas tem. Tecnicamente não é assim tão mau como dizem. O problema dele é mesmo falta de conhecimento tático. Taticamente é muito fraquinho e toma decisões erradas. Mas isso corrige com o tempo, com jogos. Portanto, o Jurasek, se for emprestado, também não me choca. Portanto, e aqui a bola diz que o Benfica quer esses 3 alvos, quer fechar 3 alvos em 3 semanas. Depois diz assim, o Rosário Central dá tudo para levar Di Maria. Pronto, surgem novas notícias em relação ao Di Maria. Aparentemente, a primeira hipótese que se levantava do Di Maria terminar a sua carreira no Rosário Central volta a estar em cima da mesa. O Di Maria hesitou quando foi ameaçado de morte, hesitou devido à questão económica e social da Argentina, mas neste momento já está mais receptivo novamente a essa sua primeira opção, que era terminar a carreira no Rosário Central. Aqui, que fatores a favor do Rosário Central? O Rosário Central, se entrar na Libertadores, que ainda não se sabe se vai entrar, tem o Di Maria praticamente na mão. Se não entrar na Libertadores, já fica mais difícil. Portanto, o Di Maria está aqui a fazer um compasso de espera para tentar perceber se o Rosário vai ficar na Libertadores ou se vai cair para a Sul-Americana. A maior probabilidade é que caia para a Sul-Americana. Fica mais difícil o Di Maria no Rosário Central, mas não é impossível. De qualquer forma, o Benfica tem uma reunião com o empresário do jogador e este jogador, Di Maria, ainda está em aberto. Depois diz aqui, notáveis avaliam a entrevista do Rui Costa. Eu não quero saber da opinião dos notáveis, portanto vamos passar à frente. Capa do Jornal Record. Di Maria a um passo da saída. Lá está, pronto, era aquilo que nós estávamos a dizer. E, no fundo, diz assim, argentinos dão negócio como fechado por 6 meses. Rui Costa ainda vai tentar a última reunião com o agente. Basicamente é isto que nós temos estado aqui a falar relativamente à capa da bola. Portanto, não vale a pena estar aqui a repetir. Depois diz assim, avançado, prestes a voltar ao Rosário Central. Portanto, está aqui várias frases. O Record é mais contundente. O Record dá mesmo como certa saída do Di Maria. Eu não iria tão longe, mas acredito que existe de facto uma probabilidade forte dele regressar à Argentina e eventualmente para o Rosário, que é o seu clube do coração. Mas eu acho que eu continuo a manter a minha. Eu acho que também está aqui muito dependente a possibilidade de ir ou não ir à Libertadores. Leandro Barreiros pede dispensa da seleção para chegar mais fresco. Por um lado é bom, o Leandro Barreiros não irá à seleção do Luxemburgo, porque a possibilidade do Luxemburgo fazer um bom campeonato da Europa é muito reduzido e é bom que o jogador chega fresco ao Benfica. Por outro lado, esta falta de ambição do jogador e disponibilidade para a sua seleção também me choca um bocadinho. Portanto, é um sentimento agridoce, no meu entender. Regresso à Dinamarca agrada a Tjexted. Portanto, Tjexted chegou ao Benfica em janeiro de 2023, no negócio também Schildrup. Não se afirmou. Teve uma passagem pela B, onde supostamente também, quando ele passou pela equipa B do Benfica, supostamente o treinador da equipa B do Benfica também não gostava dele. Mas isso não é nada oficial, é um suponhamos, digamos assim. Chegou-me aos ouvidos isso, não sei se é verdade ou não. Mas pronto, o Roger Smith de facto apostou nele, ele teve alguns momentos bons, fez um gol ao Sporting, mas não foi só isso. É um jogador de pressão alta, um jogador esforçado, e apesar do Tjexted não ter se ingrado no Benfica, eu tenho que reconhecer que pelo menos é um jogador esforçado e que deu tudo. Quando ele entrava em campo dava tudo e tem esse mérito. É um jogador que tem um bom histórico no Rosenborg, onde em 15 jogos fez 15 golos e 14 assistências, portanto não pode ser assim tão mal como parece. Mas é um jogador que de facto tem que sair, tendo em conta que tem que sair. Não é que tenha que sair, mas a probabilidade de ele ser titular no Benfica é muito reduzida.
ser opção também é reduzida. Portanto, acho que a saída para a Dinamarca poderá ser um bom caminho. Agora a questão é, será que eles têm dinheiro para nos pagar o dinheiro que nós pagamos por ele, que salvo erro foi 7 ou 8 milhões? Vamos ver. Mas pronto, sou favorável à saída do Tiegsted. Depois diz assim, Atalanta a uma vitória do quarto lugar, Águia mais perto da Champions. Pois, lá está. Eu estava a dizer aqui que o Benfica ia à pré-eliminatória da Champions, mas se a Atalanta ficar em quarto lugar, o Benfica fica mais perto de entrar diretamente. Mas pronto, isso não é certo, não é? Revisão dos estatutos. Conheça a proposta de direção. Basicamente lá está, quer dizer, a capa do Record é Benfica. Vamos ter um final da Supertaça e a capa é Benfica. Portanto, para vocês verem, o clube que vende em Portugal, que mexe em Portugal, é o Sport Lisboa Benfica. Bom, aqui aparece o Mourinho na capa do jornal O Jogo. Será que o Mourinho vai para o Porto? Portanto, diz assim, passou tanto tempo e mais nenhuma equipa portuguesa esteve sequer perto de o conseguir. Ele está a falar do quê? Ok. Cumpre amanhã 2 décadas da grande vitória europeia dos Dragões. Ok, tem a ver com o facto de terem ganho a Champions. Relativamente ao Benfica, o que é que dizes? Olha, lá está, precisamente o jogo é coerente. Tem só aqui uma nota de rodapé ao Benfica e diz assim: mexidas no ataque podem condenar o brasileiro à saída. Artur Cabral vai abrir vaga. Pronto, a saída do Artur Cabral já tem sido falada há muito tempo, está aqui. Fala-se que existem propostas do Brasil. O Brasil normalmente não é bom pagador, os clubes brasileiros. Vamos ver o que é que vai dar. Mas pronto, de qualquer forma, acho que sim, acho que é um jogador que deve ser Artur Cabral. Bom pessoal, forte abraço, fica bem, até uma próxima e viva o Benfica.